Nossa Herança, capítulo 12. Os departamentos da Igreja. Fatos sobre os departamentos e serviços. Número 1. Foram organizados para distribuir as responsabilidades e proporcionar um trabalho especializado para fortalecer vários aspectos da vida da Igreja. 2. O principal objetivo de cada departamento é ganhar almas para Cristo através de todas as maneiras possíveis. 3. O trabalho do diretor do departamento ou departamental é mais de aconselhamento do que administrativo. 4. Há diretores de departamentos em todos os níveis, na igreja local, associação ou campo, na união, divisão e na associação geral. 5. Os líderes dos vários departamentos que operam uns com os outros para manter um trabalho equilibrado e unido em todo o mundo. 6. Alguns departamentos são limitados a certos territórios e não existem em outras partes do mundo. 7. A maioria dos departamentos a seguir podem ser encontrados em todas as divisões do mundo. Comunicação. A declaração de missão do Departamento de Comunicação é construir pontes de esperança. Isso está sendo feito através de trabalhos que alcancem diferentes públicos da Igreja, dentro e fora dela, com projetos de comunicação que sejam abertos, dignos de confiança e cheios de esperança. Também através do uso eficaz de tecnologias e métodos de comunicação atuais. O efeito desejado pela visão de comunicação adventista é criar uma imagem favorável da Igreja, de sua missão, vida e atividades, e testemunhar que muitos se tornarão seguidores de Cristo e membros de sua Igreja. O Departamento de Comunicação da Associação Geral foi criado em 1972, como um novo nome para o ex-Departamento de Rádio e Televisão e Escritório de Relações Públicas. Atualmente, o departamento tem as seguintes funções básicas: notícias e informação, relações públicas e com a mídia e serviços online. Isso inclui a operação da Rede de Notícias Adventista, uma agência de notícias criada em 1994, bem como a implementação dos vários aspectos do site da Igreja. O departamento também supervisiona atividades relacionadas à estratégia de comunicação da Igreja Mundial. Os adventistas do sétimo dia comunicarão esperança, concentrando-se na qualidade de vida que é completa com Cristo. Educação. O Departamento de Educação coordena e supervisiona o sistema educacional dos adventistas do sétimo dia ao redor do mundo, desde a escola fundamental até o nível universitário. Instituições educacionais adventistas proporcionam um desenvolvimento total de seus alunos, desenvolvimento mental, espiritual, físico e social. Além disso, apoiam a missão da Igreja. A primeira escola adventista denominacional oferecendo o ensino fundamental e o ensino médio foi fundada em Battle Creek, Michigan, em 1872, e a primeira faculdade foi criada no mesmo local em 1874. Desde então, os adventistas estabeleceram novas escolas, faculdades e universidades em mais de 100 países, com mais de 1 milhão de alunos matriculados. O Departamento de Educação Pública, a revista da educação adventista em inglês, francês, português e espanhol. O departamento também apoia o ministério da Igreja em favor dos alunos adventistas que frequentam faculdades ou universidades públicas, com a publicação da revista Diálogo, que é distribuída gratuitamente nos mesmos 4 idiomas. Ministério da Família. O principal objetivo do Departamento do Ministério da Família é fortalecer as famílias como centros criadores de discípulos. Estabelecida na criação, a família é o ambiente principal no qual se aprendem valores e formam-se a capacidade de desenvolver relacionamentos íntimos com Deus e outros seres humanos. O departamento busca capacitar as famílias no sentido de buscar ideais divinos e, ao mesmo tempo,
estender a outros as boas novas da graça salvadora de Deus e a promessa de crescimento que a habitação do Espírito torna possível a cada ser humano. Os ministérios da família concentram-se nas pessoas e seus relacionamentos e preocupam-se com as necessidades dos casais casados, dos pais e dos filhos, dos solteiros e de todos os membros do círculo mais amplo da família, à medida que cada um deles passa por diferentes estágios e enfrenta mudanças inesperadas em sua vida. O departamento fomenta oportunidades de crescimento através de programas de educação familiar que enriquece o casamento e a vida familiar. Apoia e incentiva a família e os membros da família a buscarem aconselhamento profissional, quando necessário, para proporcionar a cura para casos de abuso e outros traumas. As tarefas específicas do departamento incluem a preparação de recursos para a Semana do Lar Cristão e do Casamento, Semana da Família, bem como desenvolvimento de recursos e liderança para equipar os pastores e líderes leigos com mais informações sobre conselhos antes do casamento, fortalecimento do casamento, educação dos pais, sexualidade humana, comunicação e evangelismo familiar. A missão é o trabalho primário da Igreja. Como adventistas do sétimo dia, temos uma ordem de proclamar o nome de Cristo a todas as pessoas do mundo. Para cumprir esse objetivo, nada é mais penetrante que a missão global. Em 1990, a Igreja Mundial criou a Missão Global, com o objetivo de estabelecer congregações em cada território do mundo onde a mensagem não houvesse entrado ainda. De 1990 a 2000, a Igreja aceitou o desafio. Durante esse período de 10 anos, mais de 15 mil novas igrejas foram estabelecidas, isso sem mencionar milhares de novas congregações. Em 1990, nossa igreja estava estabelecendo uma nova igreja por dia. No ano 2000, a igreja estava fundando 5 novas igrejas por dia. O número de membros da igreja cresceu de 6 milhões para cerca de 11 milhões durante o mesmo período. Enormes territórios como a China, a ex-União Soviética, Índia e o Oriente Médio têm experimentado um crescimento explosivo da igreja. Fica claro que essas realizações são resultado do poder do Espírito Santo. A ordem da missão global é clara. Entretanto, a única maneira da Igreja ter esperança de cumprir o desafio desta missão é através do envolvimento pessoal de cada membro da Igreja. Seu envolvimento: ore cada dia para que o Espírito Santo continue a preparar e ceifar a colheita. Encontre uma maneira de produzir um impacto pessoal nesta missão. Lembre-se do lema dos jovens adventistas: a mensagem adventista a todo mundo em minha geração. Ministérios da Saúde. Os objetivos são: primeiro, promover saúde e bem-estar a todos os membros da igreja e da comunidade. Segundo, construir unidades de cuidados e tratamentos, tais como hospitais, clínicas, grupos de apoio para deixar de fumar ou grupos de apoio aos portadores de AIDS em igrejas, escolas ou outras instituições adventistas e não adventistas. Terceiro, promover a abstinência do uso de substâncias prejudiciais. O Departamento dos Ministérios da Saúde procura estabelecer, acima de tudo, relacionamento com as pessoas, independentemente de sua etnia, sexo, idade ou circunstâncias nas quais o poder curador da graça de Deus possa ser disseminado. Associação Ministerial. A associação ministerial serve os pastores, esposas de pastores e familiares, evangelistas, instrutores bíblicos e pastores de igreja através de encorajamento espiritual, desenvolvimento profissional, recursos práticos e educação contínua. As publicações oficiais da Associação Ministerial são Jornal Internacional para Pastoras, direcionada a esposas de pastores, Revista do Ancião, voltada para líderes de igreja, e a revista Ministério, que é enviada mensalmente para cada ministro adventista e bimestralmente, no caso da edição em inglês, para pastores de todas as denominações.
Os livros oficiais são Guia para Ministros e Manual para o Pastor de Igreja. O Centro de Recursos da Associação Ministerial desenvolve e distribui uma surpreendente variedade de materiais práticos e instrutivos, através de livros, vídeos e CDs. Relações governamentais e liberdade religiosa. Este departamento tem apenas um objetivo: preservar o direito de cada pessoa, seja onde for, sem levar em conta credo ou status. Estes direitos ao culto, à vida, à liberdade, foram dados ao homem por seu Criador. O Departamento de Relações Governamentais e Liberdade Religiosa apresenta a opinião da Igreja em relação à separação da Igreja e do Estado diante das autoridades e líderes públicos através da revista Libertidade e Fides. O departamento também organiza simpósios e congressos internacionais por todo o mundo em apoio à liberdade religiosa. Departamento de Publicações. O Departamento de Publicações é responsável pela produção e venda de literatura evangelística e devocional adventista, assim como também recrutar, treinar e dar assistência aos comportores evangelistas em seu trabalho. Este, em certo sentido, é o mais antigo dos departamentos, pois o Departamento de Publicações data de 1849. O primeiro prelo a vapor foi financiado por um fazendeiro que vendeu seu gado. George King foi o primeiro comportor evangelista, começando em 1878. Hoje, a literatura produzida em 63 casas publicadoras é vendida por milhares de comportores evangelistas ao redor do mundo e é responsável por mais de 60 mil batismos cada ano. Escola Sabatina e Ministério Pessoal. A missão da Escola Sabatina e do Departamento de Ministério Pessoal da Associação Geral é prover recursos e condições de treinamento para a Escola Sabatina e o envolvimento dos membros na salvação de almas e dar ênfase na missão mundial. Escola Sabatina. A unidade da Escola Sabatina tem servido à Igreja por mais de 100 anos. Sua missão é prover sistemas e materiais de educação religiosa para a Igreja que promova a fé e sua prática. Ela tem 4 propósitos. Primeiro, estudar a palavra, possibilitando aos membros a leitura sistemática da palavra de Deus. Segundo, relacionamento, provendo a oportunidade de interação social. Terceiro, evangelismo na comunidade, ensinando o Evangelho àqueles que não o conhecem. Quarto, ênfase na missão mundial, propiciando meios para tornar possível a expansão mundial da Igreja. O departamento produz a lição da Escola Sabatina em variadas versões para todas as faixas etárias. Ministério Pessoal. A missão do Ministério Pessoal é motivar, equipar e mobilizar os membros para a terminação da missão mundial da Igreja. Sua responsabilidade é organizar e liderar a Igreja no serviço de Cristo. Encoraja particularmente o evangelismo em diferentes maneiras, como, por exemplo, no treinamento de leigos através do Instituto Internacional de Ministérios Cristãos, estudos bíblicos, atividades envolvendo serviço comunitário, atividades de evangelismo público através dos membros da Igreja e dos cursos bíblicos por correspondência. Departamento de Mordomia. O Departamento de Mordomia existe para treinar administradores e pastores quanto à mordomia bíblica. O objetivo desse departamento é prover a cada membro da Igreja a oportunidade para entender, aceitar e viver a verdadeira mordomia como o estilo de vida daquele que aceitou o senhorio de Cristo, vive em sociedade com Deus e age como um agente de Deus para gerenciar seus interesses na terra. Ministério da Mulher. O Ministério da Mulher começou em 1898 com o encorajamento de Ellen White. Entretanto, em pouco tempo desvaneceu com a inesperada morte de sua líder, Sarepta Miranda Henry. Foi reativado em 1990 e tornou-se um departamento independente em 95.
Logo, trata-se de um dos mais antigos e um dos mais novos departamentos da Igreja. As mulheres representam cerca de 70% da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O crescimento espiritual dessas mulheres, sem levar em conta a idade, é o primeiro objetivo do Ministério da Mulher, envolvendo as mulheres ministrando a elas e por elas. O Ministério da Mulher apoia e trabalha para elevar as mulheres como pessoas de valor inestimável, porque elas foram criadas e redimidas. Ele luta para construir um trabalho de rede entre as mulheres da Igreja Mundial, encorajando laços de amizade, suporte mútuo e a troca criativa de ideias e informação. Isso envolve a publicação anual de um livro devocional e o lucro dessa publicação vai integralmente para pagamento de estipêndio escolar para mulheres. Propicia também um amadurecimento da mulher adventista jovem, encorajando seu envolvimento no trabalho da Igreja. O Ministério da Mulher procura atender os interesses da mulher no contexto global, trazendo as perspectivas particulares da mulher em relação às questões que a Igreja Mundial enfrenta. Procura expandir as avenidas do serviço cristão para a mulher. Desafia cada mulher adventista a encontrar e usar seus dons espirituais, trabalhando lado a lado com os homens para o avanço da missão global da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ministério Jovem. Por diversos anos, este departamento foi conhecido como Departamento Jovem dos Missionários Voluntários, abreviado como Departamento MV. Em 1985, 5 departamentos foram acoplados: Ministério da Família, Ministério Pessoal, Escola Sabatina, Departamento de Mordomia e Departamento Jovem, sob o título de Ministérios da Igreja. Essa mistura teve um sucesso duvidoso, mas em 1995, alguns dos ministérios que foram acoplados foram separados outra vez, permanecendo juntos apenas Escola Sabatina e Ministério Pessoal. Hoje, nós os conhecemos como Departamento Jovem e nos referimos a ele como Ministério Jovem. As áreas que são atendidas pelo Ministério Jovem são Clube de Aventureiros, de 6 a 9 anos, com 4 divisões relacionadas: abelhinhas laboriosas, luminares, edificadores e mãos ajudadoras. Sociedade dos Jovens Adventistas e o Clube de Desbravadores, 10 a 15 anos, com 6 divisões de classes relacionadas por idade: amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista e guia. Sociedade dos Jovens e outras organizações que promovem atividades para jovens adultos, com atividades dirigidas para pessoas de 16 a 30 anos. Essa separação foi até o ano de 2012. Depois desse ano, o Ministério Jovem foi separado e hoje o Ministério de Desbravadores e Aventureiros faz parte de um ministério único chamado Ministério MDA, Ministério de Desbravadores e Aventureiros. O propósito do Departamento Jovem é ajudar no desenvolvimento harmonioso da vida física, mental, social e espiritual dos jovens e treiná-los e organizá-los para o serviço cristão. A expressão-chave que permeia todas as atividades sincronizadas no Ministério Jovem é salvação e serviço. Como essa frase traduz as atividades do Departamento Jovem, está delineado nas seguintes publicações: Manual do Líder Jovem, Manual do Diretor de Acampamento, Manual Administrativo e etc. O departamento produz também uma publicação trimestral chamada ênfase do Ministério Jovem, com materiais direcionados para líderes jovens da Igreja nos diferentes níveis de idade. Vários programas têm sido criados através dos anos, cada um atendendo às necessidades dos jovens nas diferentes idades. Alguns mais conhecidos são Evangelismo da Amizade, nos anos 50, Fale a 10, nos anos 60, Festival de Fé, nos anos 70, Novo Começo, nos anos 80, e Anunciando o Novo Milênio, um programa orientado para o serviço chamado Coração, Mão e Mente. Voluntariedade tomou um novo significado nos anos 60 com o programa Estudante Missionário. Inicialmente, as universidades começaram a enviar estudantes para países estrangeiros como missionários por alguns meses ou um ano, para ajudar igrejas e instituições ao redor do mundo. Daí, os colégios e clubes de desbravadores começaram também
a enviar grupos para ajudar nos projetos de construção, ou ajudar nas escolas e orfanatos, escola cristã de férias e muitas outras formas de atividades e serviços em países vizinhos ou áreas carentes do próprio país. Os diretores mundiais do Departamento Jovem, em ordem cronológica desde que o departamento foi criado em 1907, são os seguintes: M. E. Kerr, de 1907 a 1930, H. T. Elliot, de 1930 a 1933, A. W. Peterson, de 1934 a 1946, E. W. Dunbar, de 1946 a 1955, Theodore Lucas, de 1955 a 1970, John Hancock, de 1970 a 1980, Léo Ranzolin, de 1980 a 1985, Departamento Ministérios da Igreja, de 1985 a 1995, Baraka Muganda, de 1995 a 2010, e Gilbert King, de 2010 para frente.